Gente, eu preciso te contar uma coisa urgente. Saiu a primeira parcial oficial do segundo paredão do BBB 26 e o resultado tá deixando todo mundo de queixo caído. Um dos brothers tá com uma rejeição tão absurda que já dá pra cravar quem sai amanhã. Se inscreve aqui no canal e deixa aquele like porque essa parcial vai mudar todo o jogo lá dentro. E olha, os números que eu vou te mostrar agora são dos portais mais confiáveis, então pode acreditar que a situação tá feia para um lado. Antes de eu soltar os números, deixa eu te situar no que está rolando. Esse paredão foi formado com Matheus, Leandro e Brígido. Babu, como líder, indicou Matheus direto, Leandro já estava emparedado por causa das caixas surpresas e a casa completou votando no Brígido. Muita gente achava que esse paredão ia ser equilibrado, sabe? Tipo aqueles paredões que a gente fica até o último segundo sem saber quem sai. Mas os números que começaram a aparecer hoje de manhã mostram uma realidade completamente diferente. O NSC Total foi um dos primeiros a divulgar a parcial deles e olha, eu fiquei chocada com o que eu vi. A rejeição de um dos emparedados está tão alta que parece até votação de eliminação recorde. E não é exagero meu não, viu? Deixa eu te contar também o que aconteceu na madrugada, porque isso influenciou demais nessa votação. Matheus passou a noite inteira chorando e se vitimizando, dizendo que está sendo mal interpretado, que as pessoas não entendem ele, que para a comunidade gay é sempre mais difícil. Ele foi conversar com Babu para cobrar satisfação sobre o voto, ficou reclamando que até música do Inter tiraram de contexto e passou horas tentando se justificar para os aliados. Mas parece que o público não comprou esse discurso, não é mesmo? Acompanhar essa pressão toda e ver como o estresse transforma o corpo dos participantes lá dentro faz a gente pensar na nossa própria saúde, né? Se você sente que a ansiedade do dia a dia está afetando seu peso e seu bem-estar, você precisa conhecer essa fórmula focada em saúde feminina e equilíbrio natural. Ela ajuda a controlar o apetite e devolve aquela disposição que a gente perde com o estresse, cuidando do seu corpo de dentro para fora. Clica no link da descrição e recupere sua autoestima. Porque olha só o que os números estão mostrando agora. Na enquete do NSC Total, atualizada às 8h30 de hoje, Matheus aparece com impressionantes 49,1% de rejeição. Isso mesmo que você ouviu, quase metade do público quer ele fora. Mas calma que tem mais, porque quando a gente olha para a enquete do Notícias da TV, que teve 47 mil votos, Matheus aparece com 54,29% de rejeição. Ou seja, em todos os portais, ele está liderando disparado a vontade do público de ver ele saindo. E sabe o que é mais interessante? A enquete da UOL, que é uma das mais consultadas pelo público, também confirma essa tendência. Com mais de 111 mil votos computados, Matheus lidera com 50,77% de rejeição. Não tem para onde correr, gente! Agora você deve estar se perguntando, e os outros dois, como é que está a situação deles? Porque esse paredão tem 3 pessoas, né? Então bora falar do segundo colocado, que aliás está surpreendendo muita gente. Leandro, que todo mundo achava que ia passar tranquilo, na verdade está em segundo lugar na rejeição. No NSC Total, ele aparece com 28,9%, no Notícias da TV com 27,86%. Ou seja, ele não está tão seguro quanto a gente imaginava. E sabe por que isso está acontecendo? Tem uma teoria circulando nas redes que faz muito sentido. Parece que as torcidas rivais podem estar concentrando o voto no Leandro, justamente para não dar chance de ele ir para o segundo turno com Matheus. Porque pensa comigo, se Matheus sair agora, o jogo muda completamente. Mas se Leandro ficar forte, ele pode virar uma ameaça maior lá na frente. Então, a estratégia de algumas torcidas seria garantir que Leandro saia agora enquanto dá tempo. Outra hipótese é que o público que é contra Ana Paula prefere manter o Brígido na casa. Por quê? Porque ele é um dos poucos que bate de frente com ela de verdade e o pessoal quer ver esse embate continuar lá dentro. Falando em Brígido, ele é disparado o menos rejeitado desse paredão. No NSC Total, ele aparece com apenas 22% de rejeição. E no Notícias da TV, com 17,86%. Bem diferente do que a gente viu no paredão passado, não é? O público do BBB 26 está vindo com tudo e não tá com papas na língua para mandar embora quem não tá agradando. Agora deixa eu te explicar por que o Matheus está nessa situação toda. Não é só por uma fala, gente. São várias situações que se acumularam desde que ele entrou na casa e que foram criando essa rejeição gigante.
Teve aquela história da patroa com Ana Paula, que gerou uma polêmica enorme. Mateus tentou dizer que foi mal interpretado, mas Sara mesmo apontou que ele comprou a provocação e acabou se enrolando sozinho nas próprias palavras. Depois teve outras falas que o público considerou problemáticas, envolvendo a forma como ele se refere às pessoas, o jeito como ele joga e até questões relacionadas ao futebol gaúcho que não foram bem recebidas lá fora. E ontem na madrugada, em vez de assumir os erros e pedir desculpas de verdade, Mateus preferiu o caminho da vitimização. Ele ficou chorando, dizendo que só faltou chamarem ele de racista, reclamando que para ele é sempre mais difícil. Mas, gente, o público não está comprando esse discurso porque percebeu que tem muita manipulação emocional nisso. Mateus até chegou a pedir para os aliados apertarem o botão e desistirem caso ele saia, como se a eliminação dele fosse uma injustiça absurda. E tem outro detalhe importante. Mateus está completamente isolado dentro da casa. Ele não tem um grupo forte, não tem aliados de verdade, e toda vez que tenta se defender, acaba piorando a situação. Enquanto isso, Leandro, mesmo estando em segundo lugar, ainda tem chances reais de escapar. Ele ganhou uma certa simpatia do público depois daquele choro dele na academia, e tem gente torcendo para ele ficar. O Brígido também tem seus defensores, principalmente quem quer ver ele continuar incomodando Ana Paula. Aquela conversa que ele teve com os aliados sobre não aceitar ser usado como voto de terceiros pegou bem com uma parcela do público. Mas voltando para o Mateus, que é claramente o grande alvo desse paredão. A situação dele está tão complicada que até os próprios brothers dentro da casa já perceberam que ele deve sair. Babu mesmo comentou que se Mateus não mudar o jogo, vai sair uma hora ou outra. E olha que interessante! Nas parciais das redes sociais que eu te mostrei no começo do vídeo, lembra? Mateus chegava a ter 70%, 78%, 80% de rejeição em algumas plataformas específicas. Isso mostra que existe uma rejeição muito forte mesmo. No Instagram, por exemplo, Mateus aparecia com 78% de rejeição. No Twitter, que geralmente é uma rede mais crítica, ele chegou a 80,84%. No YouTube, ficou em 66,21%. Ou seja, em todas as plataformas, ele lidera disparado. Já nas enquetes consolidadas dos portais oficiais, que são mais equilibradas e têm votação mais massiva, os números ficam entre 49% e 54%. Mas mesmo assim, continua sendo uma rejeição altíssima para um segundo paredão. Para você ter uma ideia, no BBB 25, o segundo eliminado saiu com uma rejeição parecida. E geralmente, quando a rejeição passa dos 50% logo no começo do programa, é sinal de que o público realmente não quer aquela pessoa ali. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa parcial não é a votação oficial da Globo, tá? A votação que vale mesmo é aquela do Gui Show, que só encerra amanhã à noite durante o programa ao vivo com Tadeu Schmidt. Mas essas enquetes dos portais servem como um termômetro muito confiável do que o público está pensando. E quando todos os portais apontam na mesma direção, dificilmente a votação oficial vai ser muito diferente. Então, assim, pelo andar da carruagem, Mateus deve mesmo ser o eliminado amanhã à noite. A não ser que aconteça um milagre nas próximas horas e o público mude completamente de ideia, o que é bem improvável. E olha, eu acho que essa eliminação vai mudar bastante o jogo lá dentro. Porque Mateus, mesmo isolado, era uma peça importante nas tretas. Com ele saindo, os alvos vão mudar, novas alianças vão se formar e o jogo entra numa nova fase. Ana Paula, por exemplo, perde um dos principais alvos dela. Ela passava boa parte do tempo falando sobre Mateus e usando ele como exemplo de tudo que está errado na casa. Sem ele, ela vai precisar encontrar um novo foco. Milena também vai sentir, porque ela estava muito envolvida nessa treta toda com Mateus. As duas passavam horas debatendo sobre as falas dele, e isso gerava muito conteúdo para elas dentro do jogo. Do outro lado, os aliados de Mateus, como Gabriela e alguns pipocas, vão ficar mais vulneráveis sem ele. Mesmo ele não sendo um aliado forte, ainda era mais uma pessoa que potencialmente votaria junto com eles. E tem a questão emocional também. A galera que está próxima do Mateus vai ficar abalada com a saída dele, principalmente se a rejeição for mesmo tão alta quanto está indicando essas parciais. Agora eu quero saber de você. Você concorda com essa rejeição toda ao Mateus? Acha que ele mereceu ou está sendo injustiçado? E mais importante,
Você acha que Leandro ou Brígido têm alguma chance de virar esse jogo? Corre aqui nos comentários e me conta o que você está achando desse paredão. Você está votando em quem? Quer ver quem saindo amanhã? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização do BBB 26.